Pronto, obrigado, já, já alertou. Então, pessoal, boa noite aí novamente. Parece que eu vi vocês alguns segundos atrás, certo? Vamos dar continuidade aqui à nossa discussão. Então, na aula passada, a aula que acabou de acontecer, discutimos sobre os tipos de dados. Vamos agora falar sobre outros elementos importantes aqui no universo da programação, que são as expressões e operadores. Sem essas expressões e operadores, você vai estar muito limitado. Você, na verdade, não vai conseguir fazer quase que praticamente nada, eu diria, porque todo e qualquer programa, na sua essência, faz uso dessas expressões, faz uso desses operadores, então eles têm uma presença massiva aqui no escopo da programação. Beleza? E aí eu trago alguns conceitos iniciais antes da gente se aprofundar nesse conteúdo. Então, expressões, aqui em termos computacionais, está ligado ao conceito de uma expressão ou fórmula matemática, certo? É o mesmo princípio. Então, nosso conjunto de variáveis e constantes numéricas irão se relacionar por meio de operadores aritméticos e vai compor uma expressão que resulta em um valor, certo? Expressões vocês também manipularam aos montes antes de chegarem aqui nessa disciplina. Não vai ser nenhuma novidade, certo? Na verdade, tem algumas novidades, porque a gente tem algumas diferenças, mas nada aí difícil de se compreender. Vocês já trabalharam bastante aí com expressões, certo? Principalmente nas aulas de matemática, então é o mesmo princípio. A gente vai ter lá os nossos símbolos, cada um deles representando uma operação matemática diferente. Então, para entender melhor como isso se figura, vamos aqui considerar o cálculo da área de um triângulo, certo? Então, está aqui um triângulo, certo? E aí temos aqui que o cálculo da área dele vai ser dado por uma fórmula específica. O que nós observamos aqui nesse triângulo? Temos que essa dimensão aqui, certo? Representa a sua base e que essa dimensão aqui representa aí a sua altura, certo? Então já temos aí dois valores bem interessantes para se calcular a área desse nosso triângulo. Então, para isso, temos uma expressão que permite se calcular o valor dessa área. Essa expressão é dada por 0,5 vezes base vezes altura. Então, se eu pedir, pessoal, cria um programa para calcular a área de um triângulo, o que vocês irão precisar? O que o programa vai necessitar? Da base e da altura. E aí vai multiplicar esses valores e também vai multiplicar por 0,5. E aí pronto, obtém-se aí a área desse triângulo da figura. Certo? Beleza? E aí o que nós temos aqui? Analisando de forma mais criteriosa. Temos que B e H são as dimensões do nosso triângulo, ou seja, são as variáveis que o nosso programa vai receber, certo? A representa o valor a ser calculado, então também vai ser outra variável, só que essa variável não recebe um valor do usuário, recebe um valor proveniente dessa expressão, dessa forma. E temos também a constante 0,5. Então, temos aqui já esse valor pré-definido, que vai ser imutável porque é uma constante, então ele sempre vai permanecer 0,5 dentro aqui dessa nossa expressão. Certo? O conceito de expressão aplicado à computação, ele tem meio que tem uma conotação mais ampla, porque você vai estar fazendo uso de variáveis constantes e operadores, certo? Então, você sempre vai estar manipulando esses camaradas, ok? Expressões bem simples de entender. Vamos agora pensar sobre os nossos operadores. Operadores são elementos funcionais que vão atuar sobre os operandos e vão produzir um determinado valor. Como, por exemplo, olha só, tem aqui a expressão 3 mais 2. Ela tem um operando que relaciona exatamente esses dois valores, o 3 e o 2. Que operando é esse, pessoal? É esse nosso mais aqui, certo? Então, até aqui, ó, que 3 mais 2, que é esse meu operando, que é esse meu operador, desculpe, certo? Que é esse meu operador, vai relacionar esses dois operandos, o 3 e o 2, e vai resultar em um valor. Então, temos essa expressão, que é esse conjunto do todo, e temos esse operador, que é esse símbolozinho aí
do mais que relaciona os dois operandos, certo? Beleza? E aí, de acordo com o número dos operandos, número de operandos aí presentes na sua expressão, na verdade, de acordo com o número de operandos sobre os quais os operadores atuam, eles podem ser classificados em binários ou unários. Os operadores aí binários, eles atuam sobre dois operandos, como é o caso das operações básicas, soma, subtração, multiplicação e divisão. Os operadores unários, eles atuam sobre um único operando, ou seja, são aqueles sinais que modificam o sinal de um determinado número. Então, se a gente coloca, por exemplo, o sinal de subtração antes de um número, simboliza que aquele número está na sua forma negativa, certo? Beleza? Ele faz aí a inversão desse sinal, certo? Outra classificação para os nossos operadores é feita considerando o tipo dos seus operandos e o valor resultante da operação. E isso é interessante de se avaliar, porque esses nossos operadores aqui no universo da programação, eles podem reger a sua expressão e fazer com que a sua expressão ela tenha diferentes resultados. Então, você pode ter operadores com viés mais aritmético, operadores com um viés mais lógico e operadores com um viés mais relacional. Fala agora sobre cada um desses operadores, certo? Mas antes disso, vamos aqui falar um pouquinho mais sobre as nossas expressões, certo? E aí, já mostra aqui na aplicação de cada um desses operadores aí, certo? Então, vamos aqui falar sobre aritméticos, lógicos e relacionais. Então, fazendo alusão aí com as nossas expressões aritméticas, temos que elas sempre irão resultar em um valor do tipo numérico. Expressão aritmética vai representar um valor do tipo numérico, é bem lógico, certo? E esse valor tanto pode ser do tipo inteiro como pode ser do tipo real. Afinal, são esses dois tipos de dados numéricos que regem os valores numéricos das nossas aplicações, certo? E aí, expressões de cunho aritmético, somente o uso de variáveis numéricas e operadores aritméticos é permitido. Ou seja, em uma expressão aritmética, você não pode ter uma variável do tipo caractere, você não pode ter uma variável do tipo lógica, até porque não faz sentido. Se é uma expressão aritmética, ela vai relacionar dois operandos do tipo inteiro ou do tipo real, certo? Beleza? E aí eu apresento aqui os operadores aritméticos que vocês irão manipular ao longo da nossa disciplina, na verdade, ao longo de toda a vivência aí de vocês no universo da programação, certo? Então, tá aqui os que vocês já conhecem, ó, mais, menos, certo? Então, representa exatamente essas operações de adição e subtração. E aí vejam que o tipo deles é binário, porque eles sempre relacionam dois operandos, certo? Temos aqui a multiplicação. A multiplicação no universo da programação é representado pelo asterisco, certo? Então, se você quer fazer a multiplicação de número, utilize o asterisco. A barra, ela já representa a operação de divisão aqui no universo da programação, certo? Então, se você quer fazer a operação de dois números, você utiliza a nossa barrinha. Se você quer fazer uma exponenciação, quer levar um valor a um determinado expoente, você pode tanto utilizar o asterisco, como também um elemento específico para isso. Se eu não estou enganado, no pseudocódigo é o nosso chapéuzinho, certo? Então, você tem essa possibilidade de utilizar esse operador aritmético para representar a sua operação aí de exponenciação, certo? Além do mais, se você tiver um mais ou menos antes de um operando, assim, de forma isolada, sem estar relacionando esse operando a um outro, você está atuando de forma unária, ou seja, você está invertendo o sinal desse operando, beleza? Ok? Então, são esses operadores aritméticos que nós manipulamos aqui no universo da programação, certo? Beleza? E aí, o que mais que eu tenho aqui é o que eu já acabei de falar para vocês, certo? Só para não ficar repetindo. As variáveis usadas em expressões aritméticas, elas podem ser somente do tipo inteiro ou real, como também já enfatizei. Deixa eu ver algo aqui que eu não tenha falado. Olha só. Se você está manipulando somente variáveis do tipo inteiro,
então o valor resultante também vai ser aí do tipo inteiro. Se ao menos uma dessas variáveis, um desses operandos for do tipo real, então o valor resultante vai ser necessariamente aí do tipo real, certo? Beleza? Aqui um exemplo prático para vocês verem aí a aplicação. Então, uma calculadora bem simples, em que são passados os dois valores, e ela já apresenta todas as 4 operações aritméticas básicas. Então, estou aqui com duas variáveis chamadas valor 1 e valor 2, todas são do tipo real. Peço para o meu usuário digitar dois valores reais, ler esses valores. E vejo aqui que eu já estou fazendo uma coisinha mais diferente. Não estou com dois leias isolados. Leia valor 1, leia valor 2. Não, já estou utilizando em um único leia, certo? Já, na verdade, já estou realizando em um único leia a leitura dessas duas variáveis. Vocês podem muito bem fazer isso, é uma das possibilidades aí desse nosso comando. Se eu tivesse 3 variáveis, então era só colocar vírgula, valor 3, certo? Então vocês podem fazer isso aí tranquilamente para economizar linhas de código. Após fazer a leitura desses dois valores, o que eu apresento? Tenho aqui só vários escrevaus, certo? E olha só que interessante. Mostra aqui, operações aritméticas básicas, então ele vai ver essa mensagem. Aqui na linha 12 eu mostro soma dois pontos, vírgula. Mas calma aí, nós estávamos pautando a nossa lógica, a lógica dos nossos programas, criando uma variável para receber essa operação, enfim, certo? A gente pode fazer isso. Só que a gente também já pode pegar exatamente a expressão que resulta no valor que nós iríamos atribuir uma outra variável. Fazer isso vai permitir com que você economize espaço na memória, porque você não vai estar criando outra variável. Entretanto, se você precisa desse valor em um dado momento, então cabe aí cogitar a ideia de se criar uma variável, certo? E aí, olha só, o que eu fiz aqui? Escrever o soma dois pontos, vírgula, valor 1 mais valor 2. Então, já peguei exatamente uma expressão que resulta em um valor e vou apresentá-lo após mostrar essa mensagem aqui em vermelho, certo? Então, ele vai mostrar exatamente a soma de valor 1 mais valor 2. E aí, o mesmo princípio se segue para as operações de subtração, multiplicação e divisão. Beleza? Ok, nada difícil de se entender. Eu só peguei a expressão que seria atribuída para uma variável e coloquei ela aqui diretamente. E aí isso me permitiu não criar uma outra variável sem... Na verdade, me permitiu melhor trabalhar com o espaço de memória do meu computador, porque eu não estou criando uma outra variável. Estou mostrando aí as coisas diretamente. Certo? Beleza, expressões aritméticas bem simples, sem dificuldade de se entender, é mais as operações que vocês estão acostumados. O que muda é que você vai ter o asterisco e a barra para representar, respectivamente, as operações de multiplicação e divisão. Vamos agora falar sobre as nossas expressões lógicas, e aí já vai trazer um pouquinho de complexidade, certo? Então, vocês viram que o tipo lógico, viram na aula passada de alguns minutos atrás, que o tipo lógico, ele representa dois possíveis valores, verdadeiro ou falso, certo? Representa exatamente esses dois valores aí, certo? E aí é preciso se entender algumas coisas interessantes. Nós temos determinados operadores lógicos que são utilizados nas nossas expressões lógicas. Que operadores são esses? São o nosso ou, e não. Você não precisa colocar esse pontinho que está aqui, certo? Acho que eu vou até apagar ele daqui, porque eu tirei lá do livro e ele estava colocando esse pontinho. Mas você não precisa. O nosso operador ou e não, eles irão relacionar os nossos operandos, certo? Ou seja, olha só o que nós temos aqui. O ou, ele relaciona dois operandos e ele tem uma lógica específica por trás que eu falo já sobre o que é. O também, certo? Então, ele pega dois valores e verifica. Esse valor aqui e esse valor, ele representa em que valor, eles resultam, na verdade, em que valor aí do tipo lógico. Se resulta em falso ou verdadeiro. E o não, ele só é a negação. É como se fosse a inversão aí do nosso sinal. Certo? O que eu quero falar para vocês? O que eu quero ter em mente?
a utilidade desses operadores lógicos, das nossas expressões lógicas, ele é mais entendível quando a gente trabalha com um conceito de... Quando a gente, na verdade, trabalha com a tabela verdade, certo? Essa nossa tabela verdade busca fazer diferentes combinações, certo? Para os valores lógicos que as nossas variáveis lógicas podem ter. Ou seja, ele faz a combinação de verdadeiro ou falso, verdadeiro e falso, verdadeiro e verdadeiro, certo? E aí ver quais são os valores provenientes aí dessas combinações. Beleza? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu apresento isso na prática e fica mais claro. Olha só que interessante, certo? No primeiro contato é meio difícil de entender, meio difícil de se enxergar a utilidade, mas na prática, pessoal, na prática, isso aqui é muito esclarecedor, certo? Aqui eu estou só trazendo a teoria, vocês vão entender melhor isso na semana passada, mas eu espero que pelo menos a teoria que vocês entendam. Então, olha só, estou aqui com a minha variável A e eu estou passando possíveis valores para ela, minha variável A do tipo lógico, certo? Ela só pode receber dois valores, ou falso, que está aqui exposto nessas duas linhas, ou verdadeiro. O mesmo princípio para B. E aí, se vocês perceberem, eu já estou meio que fazendo diferentes combinações desses valores, ó, falso, 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 verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. E aí, quais são os impactos desses valores, das suas combinações aí para as nossas expressões, lógicas? Vamos dar uma olhadinha. É como o Murilo disse, traz uma vibe concurseiro, tabela verdade e tal. De fato, alguns concursos cobram isso, certo? Então, é importante também se discutir aqui. Então, olha só. Peguem esses dois valores, A, falso, B, falso, certo? Vamos fazer uma combinação deles, A ou B. Falso ou falso? Resulta em falso, porque eu tenho dois valores falsos. Então, se uma coisa é falsa e a outra coisa também é falsa, qual é o valor resultante dessa análise, dessa combinação? Um valor falso também. Então, por isso que quando eu analiso aqui, ó, A ou B, eu tenho esse valor falso aqui. A e B falso e falso, obviamente, resulta em falso, certo? Se um dos valores, com o uso aqui desse operador lógico, for falso, então a própria expressão já vai ser falsa, certo? Ela aqui, ó, só vai ser verdadeira, deixa eu até mostrar os outros resultados, ela só vai ser verdadeira quando o valor de A e B forem verdadeiros, ou seja, verdade e verdade. Beleza, então resultou no valor verdade, certo? O ou, ele já vai ser verdade quando um dos dois valores for verdade. Ou seja, olha só aqui nessa segunda linha, por exemplo. Falso para a variável A, verdadeiro para a variável B. Falso ou verdadeiro resulta em verdadeiro, certo? E aí, a mesma lógica aqui, se os dois forem verdadeiros, inclusive é nítido que se resulta em verdade, certo? Ele só vai ser falso quando os dois de fato forem falsos, certo? Aqui já para visualizar isso, deixa eu dar aqui um exemplo, beleza? Olha só, vocês só serão aprovados aqui na disciplina se se na verdade vocês tirarem média maior do que 7 e se vocês tiverem uma presença acima de, não lembro quanto por cento, mas sei lá, vou chutar aqui, acima de 60%, certo? Se vocês tiverem participado acima de 60% da disciplina, então vocês são aprovados, certo? Pronto, melhor. Vocês só são aprovados se tirarem uma nota final maior maior ou igual a 7 e se vocês não tiverem 18 faltas, que eu acho que esse é o total. 18 ou 16, acho que é 18, certo? Então, se vocês não tiverem 18 faltas aqui na nossa disciplina e vocês tirarem acima de 7, então vocês vão ser aprovados, certo? Exatamente isso. Então, A
é uma expressão lógica, essa nossa primeira expressão, que verifica se você está aprovado. E aí, como é que a gente sabe se você está aprovado? Se é verdade, se na verdade a sua nota é maior ou igual a 7. Então, ele faz a verificação. A nota aí do Murilo é maior ou igual a 7? Se sim, então ele atribui verdadeiro. Se não, atribui falso. Beleza? E aí, para B, para verificar o total de falta deles, temos uma verificação também, uma expressão que verifica o total de faltas aí do Murilo é menor do que 18, menor ou igual a 18, não, é maior ou igual a 18, desculpe. Se sim, então ele já resulta verdadeiro, se não, já resulta em falso. Então ele faz essa combinação e aí consegue resultar em diferentes valores lógicos aí para o nosso programinha. Aqui o não A e o não B é só a inversão desses valores. Ó. Veja aqui que A começa com F, não A é verdadeiro, certo? E se A começa com V de verdadeiro, então não A é falso. Mesma coisa aqui para B, beleza? Pessoal, só uma perguntinha. Acho que ainda está meio cabuloso para vocês entenderem isso, mas pelo menos me deu o feedback se entenderam a questão desses operadores lógicos ou e é. Por gentileza, eu só falei em cursinho ou com não, só para eu ter uma breve noção de como está o rendimento aqui da turma. É só mudar aí no chat, sim ou não. Certo? Pronto. Pronto. Ok. Pronto. Pessoal, vocês podem ser sinceros, viu? Não tenham vergonha, não. Eu tô aqui para isso. Beleza? É, tinha no caso aí de A e B, né? Oi? Aí, tipo, o A é verdadeiro e o B é falso. Aí, por que que dá verdadeiro em A ou B? Peraí, em qual? Em qual combinação aqui? Isso, nessa. Aí, onde você tá com a seta aí, ó. Ah, essa aqui? É, Falso e verdadeiro? Aí sim. você quer que eu avalie qual dessas? É, Aí, no caso aí tem que ser A ou B, no caso. pronto, olha Isso. só. A é falso e B é verdadeiro, certo? Olha só. Digamos aqui. A representa a operação, na verdade, A representa a condição de você ter tirado uma nota final maior ou igual a 7, certo? B representa o caso de você ter menos do que 18 faltas, beleza? Então, digamos aí, claro, não vai ser o seu exemplo. Digamos aí que você reprovou. Então, vai estar lá, a gente vai fazer essa verificação. A sua nota, ela é maior ou igual a 7? Não, não é. Então, isso é falso, certo? Aqui para B. Mas você teve menos do que 18 faltas? Sim, você teve. Então, vai estar lá como verdadeiro. Essa expressão aqui, vamos considerar que ela verifica se você foi aprovado na disciplina. Veja que ela vai dar falso. Por quê? Quando um dos valores é falso, aqui com a conjunção e, com esse operador lógico e, então a própria expressão já resulta em falso. Ou seja, se você tirou, aqui no caso, nesse caso, você tirou menos do que 7 na nota final. Então é óbvio que você está reprovado. Mas você não reprovou por faltas porque você teve uma presença maior. Você não teve 18 faltas, beleza? Só que aí você não foi aprovado porque a condição para que você fosse aprovado aí na disciplina é que você tire nota maior ou igual a 7 e que você tenha menos do que 18 faltas, certo? Para você ser aprovado, considerando esse quesito, você tem que ter mais do que... Você tem que ter tirado uma nota maior ou igual a 7, a nota final, e ter menos do que 18 faltas, certo? Vamos considerar esse outro caso aqui. Você passou por nota, você tirou maior ou igual a 7, certo? Na sua nota final. Entretanto, você faltou bastante. Então, você tem mais aí do que 18 faltas. Isso já vai te reprovar, porque existe essa competência lá no SIGA de reprovação por faltas. Por isso que é importante que vocês estejam presentes, certo? Porque você pode ser aprovado por média, mas pode ser reprovado aí por falta, beleza? E aí nós utilizamos exatamente esse operador lógico para isso, para fazer essa combinação dessas condições, Aí no caso certo? de A ou B, como é que fica essa parada aí? Pronto. A ou B
se você notar aqui, uma das condições ela precisa ser verdade para que todo o resultado da verificação seja verdade. Ela só vai ser falso, como está aqui, quando A e B for falso, certo? Eu não consigo aqui formular uma aplicação para isso, uma condição que já relaciona essas duas. Deixa eu pensar aqui um pouquinho, certo? Deixa eu ver aqui, algo que seria interessante. Meu Deus do céu. Alguém tem alguma sugestão de duas coisas que, se combinadas, podem resultar em algo verdade? No exemplo aí que eu dei, tipo, para ser aprovado da disciplina, você precisa ter nota maior igual a 7 e ter menos de 18 faltas. Aí eu queria só um exemplo aqui que fizesse uso do ou. Eu não sei se eu coloquei aqui. Não, coloquei não. Coloquei não. Certo? Porque eu trago uma aplicação melhor disso nas próximas aulas. Ixi, é porque agora me deu um branco na mente. Me deu um branco na mente, mas vocês verão isso aqui na prática. Se já entendeu a questão aqui do E, certo? Essa combinação lógica deles, o ou é a mesma coisa. Só que ele vai ser verdade quando um dos dois aí for satisfeito, certo? É tipo Beleza? um político que vai para o segundo turno com menos de 50% dos votos. Seria um. Pronto, pode ser. Eu acho que eu tenho um exemplo aqui mais prático. Olha só, você vai criar uma conta no banco e tem duas verificações a serem feitas. Ou você é maior do que 18, você é maior de idade, ou você é menor de idade, mas tem uma. Pronto. Ou você é maior de idade, ou você é menor de idade, mas está com autorização formal dos seus pais permitindo que você crie uma conta nesse banco. Pronto, perfeito, isso dá certo. Então, A representa o caso de você ser maior de idade e B representa o caso de você ser menor e ter uma autorização aí dos seus pais para abrir essa conta, certo? Então, aqui, essa combinação é para abrir sua conta. Então, ela verifica ou você é maior de idade ou você tem uma autorização, certo? Se você não é maior de idade, mas você tem uma autorização, então você consegue abrir a conta no banco. Se você é maior de idade e, óbvio, não tem essa autorização, você consegue abrir sua conta. Se você é maior de idade, por alguma razão, tem essa autorização aí de seus pais, você cria sua conta. Você só não vai criar sua conta quando quando você não for maior de idade e você não tiver autorização dos seus pais. Então, se você não é maior de idade ou não tem autorização aí de seus pais, então você não consegue criar essa conta, certo? É esse princípio. Mas isso aqui fica mais claro com os exemplos que eu trago mais à frente, certo? Mas acho que deu pelo menos para ter uma ideia inicial, não foi? Deu para compreender Sim. um pouquinho? Deu? Deu, acho que eu não ouvi. Deu tranquilo. Deu? Pronto, perfeito. Então, pessoal, isso aqui vocês vão entender melhor. Se vocês já me confirmaram que entenderam aqui o nosso operador lógico E, massa. O operador lógico OU é só como se fosse a inversão. Na verdade, é quase a inversão, eu diria, certo? É quase a inversão, mas é só o caso que no OU, um dos dois precisa ser verdade para tudo ser satisfeito, para tudo ser verdade. No E, os dois precisam ser verdade para que tudo seja verdade. Senão, vai ser falso. Ok? Ok, então isso aqui é só o que eu tinha ressaltado aí para vocês, para quem quiser estudar esse material depois. Beleza? Expressões lógicas, onde aparecem apenas os operadores lógicos, somente variáveis do tipo lógico devem ser utilizadas, então isso é algo óbvio, certo? E aí, aqui só um exemplo de aplicação de tudo isso, só para vocês verem como as coisas se figuram. Vejam só, que eu estou aqui com A recebendo verdadeiro e B recebendo falso. Essas duas variáveis são do tipo lógico, certo? Então, eu mostro aqui, ó, a negação de A. E aí, como é que a gente aplica esses elementos? Então, se você quer negar um valor verdade ou um valor falso, então, você só coloca aqui não e ele vai mostrar o inverso. É como se fosse a inversão dos valores.
Então, estou mostrando aqui, ó, negação de A. A é verdadeiro. Então, o que vai ser apresentado aqui, pessoal? Eu estou mostrando não A. O que vai ser apresentado aqui? Me falem rapidinho no chat, por favor. O que vai ser apresentado aqui nesse escreval, ó, da linha 10. Eu estou mostrando não A. E A é verdadeiro. Então, vai sair o que aqui impresso? É o sim. Oi? É o sim? Não, na verdade vai sair o valor inverso do verdadeiro. Qual o valor inverso aí do verdadeiro? Falso. Isso, então vai sair falso, realmente, vai sair falso. Porque ele nega esse valor, ele faz a inversão. Certo? A negação de A, se A é um valor lógico, que possui verdade, possui verdadeiro, se eu negá-lo, vai aparecer falso. Aqui, pessoal, para o B, eu estou negando aqui, estou mostrando não B. O que vai sair aqui? Isso, perfeito. Vai sair verdade, vai sair o nosso vizinho, certo? Aqui, pessoal, vamos ver se vocês estão afiados. A e B. Estou aqui fazendo a combinação desses valores. A é verdadeiro, B é falso. O que vai ser apresentado aqui? Isso, perfeito, pessoal. Vai ser apresentado falso, porque só é verdade quando os dois forem verdade, certo? Falso, verdadeiro e falso resulta em falso. Só resulta em verdadeiro quando é verdade e verdade, certo? Aqui, pessoal, por esse último, A ou B, certo? A verdadeiro, B ou falso. O que sai? Isso, perfeito. O pessoal tá afiado, gente. Tô feliz aí. Vocês estão bem por dentro desse assunto. Claro, o que eu estou mostrando aqui está muito geral, pessoal. Está muito geral mesmo, certo? Vocês não vão ver as coisas nesse sentido. Vocês não vão fazer essas combinações diretas de verdadeiro ou falso. Na verdade, vocês vão fazer isso meio que de forma implícita, porque vai ter esses contextos, como exemplo aí que eu dei da questão de ser aprovado na disciplina, porque você vai ter duas condições. Essas condições resultam em valores lógicos, resultam em verdadeiro ou falso, e aí você faz essa combinação. Para o caso aqui da disciplina, para ser aprovado, tem que ter nota maior ou igual a 7 e tem que ter menos do que 18 faltas. Beleza? Então é assim que essas coisas aí vão se figurar. Aqui ainda está generalizado, ainda está geral, porque é coisa que eu preciso mostrar para vocês antes de me aprofundar nesses preceitos, certo? E aí, nas nossas expressões lógicas, existem também os nossos operadores relacionais. Vocês podem relacionar essas operações, isso é algo bem legal. E aí vocês vão ter exatamente esses carinhas aqui. O igual representa o igual, então vocês vão ter dois operadores e aí vão verificar se, por exemplo, o valor da variável 1 é igual ao valor da variável 2. Se for verdade, se forem iguais, então vai resultar no valor verdade. Se forem diferentes, vai resultar no valor falso. Certo? Então, se você quer fazer uma operação de igualdade, usa o igual. Se quer fazer uma operação diferente, quer verificar se esses valores são diferentes, então você vai estar utilizando esse sinal de menor e o sinal de maior intercalado, certo? Se você quer verificar se algo é menor, se o que está à esquerda é menor do que está à direita, então você utiliza esse camaradinho aqui, que você já conhece ainda da matemática. Se quer verificar se é menor ou igual, então utiliza o menor e o igual, e ele já faz essa verificação. Se quer verificar se é maior, utiliza a setinha apontando aí para a direita, então ele verifica se o que está à esquerda é maior do que o que está à direita. E aí, por fim, temos o maior igual, que verifica se o que está à esquerda é maior ou igual do que está à direita. Beleza? Ok, mas isso eu sempre ressalto, vocês entendem aí na prática. Trago isso só para que vocês já tenham noção de que esses elementos aí estarão presentes agora, a partir de agora, no escopo da nossa disciplina. Certo? Beleza? Então, você sempre vai estar fazendo comparações nessas nossas expressões lógicas, certo? Vocês comparam algumas coisas, fazendo uso desses operadores relacionais, e aí essa comparação resulta em um valor verdade ou então em um valor falso. Beleza? Aqui, pronto, olha só um exemplo prático para vocês verem a aplicação disso. Olha só, criei aqui um algoritmo chamado campeonato de natação, certo? E aí esse algoritmo, campeonato de natação, ele só recebe aí
a idade do competidor, certo? Então, veja aqui que ele está, escreva, digite sua idade. Então, ele está solicitando aí a idade para esse competidor, e aí eu leio essa idade, certo? Em um campeonato de natação, existem diferentes categorias baseadas na idade dos competidores. Existe a categoria infantil, existe a categoria juvenil, existe a categoria sênior, porque imagina aí o quão errado seria eu, por exemplo, que me enquadro na categoria sênior, competir com um nadador que se enquadra na categoria infantil, com uma criança. Não faria sentido, não é verdade? Então, esse nosso programa já verifica exatamente isso. Em qual categoria um determinado competidor irá se enquadrar. Certo? Beleza? Olha só. Aqui eu recebi a idade desse competidor, certo? E aí vou mostrar para ele. Você vai competir na categoria. Veja aqui que eu estou com escreva. E aí depois eu vou mostrar o escreval, certo? Equivalente à categoria em que ele vai competir. Ou seja, se ele se enquadrar na categoria infantil, então vai mostrar. Você vai competir na categoria infantil. Se for na categoria juvenil, mostra. Você vai competir na categoria juvenil. Se não, você vai competir na categoria sênior. Certo? E aí, olha só, já está aparecendo uma coisa nova que vai ser bem interessante aqui na nossa disciplina, que é esse se. Esse se já faz uso das nossas expressões aritméticas, das nossas expressões lógicas, da combinação delas, enfim. Porque, olha só, eu estou aqui, se a idade desse competidor for maior ou igual a 5, e se a idade desse competidor for menor ou igual a 10, ou seja, se a idade dele está no intervalo de 5 e 10, então eu vou informar que ele se enquadra na categoria infantil. Olha só que legal, pessoal. Isso aqui que eu estou passando no meu apontador é uma expressão lógica, porque eu estou relacionando dois operandos. Estou aqui com o meu e aí, para isso aqui ser verdade, para ele mostrar que se enquadra na categoria infantil, então ele tem que ter uma idade maior ou igual a 5 e uma idade menor ou igual a 10, ou seja, a idade dele tem que estar nesse intervalo. Então, isso aqui tem que ser verdade, e isso aqui também tem que ser verdade para que eu consiga mostrar essa mensagem. Esse é o princípio do se, certo? O que não satisfaria essa condição? Vamos lá. 18 anos. A idade de 18 é maior ou igual a 5. Sim. E a idade de 18 é menor ou igual a 10? Não. Então, você tem aqui o operador lógico e os dois precisam ser verdades para que isso seja verdade, certo? E aí, o que está aqui, ó, o que está entre esse se, separado aqui por esse espaço, somente é executado se essa expressão aqui resultar no valor verdade. Então, se eu tenho 18 anos, eu satisfaço essa primeira, mas não satisfaço aqui a segunda. Certo? Então, não vou mostrar que eu vou competir na categoria infantil. Vou partir aqui para a próxima verificação. Nessa, eu já tenho o seguinte: se a idade é maior do que 10 e a idade é menor do que 17. 18 anos é maior do que 10? Sim. 18 anos é menor do que 17? Não é. Então, também não vou satisfazer essa condição e não vou imprimir essa mensagem juvenil, a mensagem que está aqui separada por esse espaçozinho. Passo agora para a próxima verificação, para a minha próxima condição. Eu tenho 18 anos. 18, que é a idade que eu informei, é maior ou igual a 18? Sim. Então, isso aqui já é verdade e aí já mostro essa informação. Então, é dessa maneira que nós fazemos uso dos operadores lógicos, dos operadores aritméticos, também se aplicariam aqui. Nesse contexto, não, mas a gente tem outras utilidades para eles, enfim. É nesse sentido que a gente faz uso do que foi discutido aqui para vocês. Então, visualizar esse exemplo que verifica essas condições é muito mais fácil do que aquela tabelinha, verdade, que era um pouquinho cabulosa de se entender. Certo? Ok? Então, pessoal, me digam, por favor, só a nível lógico. Não precisa ter entendido a estrutura do se. Só a nível lógico, só entender a lógica, certo? A nível lógico, vocês entenderam todo esse algoritmo, em especial essa estrutura aqui do se? Me falem, por favor, com sim ou com não, certo? Se manifestem, momento é esse, não guardem dúvidas.
E aí, deixa eu só ver aqui como é que tá a turma, o rendimento. Pronto. Pronto, vamos lá. Já tens aqui alguém que falou mais ou menos. Deixa eu só explicar de novo, porque esse aqui já vai finalizar a nossa aula, certo? Olha só, o que que ocorreu aqui? Vocês viram aí, nas minhas explicações, essa tabela verdade. E aí, entender essa tabela verdade, assim, na sua forma crua, é um pouquinho complexo, certo? Porque exige um pouco de uso da vossa massa encefálica, da sua criatividade, para entender como ela se figura. Mas o que, que nós temos aqui de relevante é a questão desses operadores relacionais aqui, o OU e o E, certo? Para que isso aqui seja verdade, então A e B tem que ser verdade. Senão, se um deles for falso, então resulta em algo falso. Diferente para o OU, diferente do OU, na verdade, em que no OU, um dos dois precisa ser verdade. Ou seja, se A ou B for verdade, então todo o resultado é verdade. Só vai ser falso, quando A e B forem falsos. Beleza? Agora deixa eu voltar para o exemplo aí que eu expliquei. Explico o não A e o não B com exemplo. Pronto, Arquimedes, eu vou trazer esses exemplos aí na próxima aula, certo? Porque isso tem uma aplicação específica e eu não trouxe aqui nesse material. Beleza? Então, na próxima aula eu falo sobre isso. Aqui, só para vocês verem, ó, estou utilizando o operador lógico E, certo? E aí, o E, ele garante que o todo vai ser verdade quando os elementos que o compõem, no caso, essas duas condições forem verdade, certo? Ou seja, lê a idade. Se a idade é maior ou igual a 5 e se a idade é menor ou igual a 10, então o competidor se enquadra na categoria infantil, é uma criança, certo? Se não, se for maior do que 10 e se for menor ou igual a 17, então é um jovem, se enquadra na categoria juvenil. Se não, se for maior ou igual a 18, se enquadra na categoria sênior, certo? Então, nós utilizamos esse operador E aqui para validar toda essa condição. Por isso que eu tenho essa minha estrutura aqui, se essa condição aqui for verdade, então escreva essa mensagem. Se não, se essa condição aqui for verdade, então escreva essa mensagem aqui. Se não, se essa condição for verdade, então escreva essa mensagem, certo? Esse é o princípio do se, que é o que a gente vai falar com mais calma na nossa próxima aula, certo? Beleza, então só retomando, a essência do E, certo? É fazer a combinação dessas duas condições. Se as duas forem verdades, então é verdade, executa o que está atrelado a esse se. Se não, se for falso, então parte para o outro se faz essa verificação. Se essa aqui também for falsa, parte para essa. Se essa aqui também for falsa, não faz nada. Ok? Beleza? Certo? Então aí, Lucas, ficou um pouquinho mais claro para você agora, com essa explicação? Confirma só para mim, por favor, se compreendeu. Pronto. Beleza. Então, pessoal, quando é utilizado esse caractere, as aspas simples, a gente utiliza quando quer fazer uma comparação com caracteres, certo? É mais precisamente nesse sentido. Você quer comparar se alguma coisa é igual um caractere e tal, então você coloca esse caractere entre essas aspas simples, ou então coloca entre as aspas duplas. Eu mostro também isso na prática. Beleza, Arquimedes? Mas o No princípio caso ainda. aqui, também poderia ser barra N, né? Para pular a linha. Depois de lei a idade. Pronto, então, o barra N, ele é aplicado na linguagem C, certo? Aqui no pseudocódigo, a gente já tem que utilizar essa pequena gambiarra para poder pular uma linha antes de uma mensagem, ou depois de uma delas, enfim. Então, a estratégia que eu adoto é escrever AL e aí deixo vazio. Porque se você colocar o barra N dentro aqui da mensagem, se você está falando que você já conhece, então se eu colocar aqui o barra N dentro da mensagem, ele vai imprimir barra N, ele não vai entender que aquilo é para que aquele barra N simboliza que é para pular exatamente a linha naquele ponto. Nada disso, ele vai imprimir o barra N.
Você quer imprimir o barra N? Não. Você está utilizando o barra N para simbolizar que ali iria ser pulada uma linha. Beleza? Ok? Então, pessoal, esses comandos novos que aparecem aqui, ó, esse se não, se, certo? O que que são eles? Bem, eles figuram as nossas estruturas de decisão. E estruturas de decisão vai ser o assunto que eu vou discutir com vocês na semana que vem, certo? Então, finalizo aqui essa nossa discussão. Nessa aula, vimos a classificação das operações, que elas se caracterizam em aritméticas e lógicas. Aritméticas vão resultar no valor numérico, seja inteiro ou real. Lógicas vão resultar aí no valor lógico, verdadeiro ou falso. Vimos os tipos de operadores aritméticos, lógicos e relacionais. Aritméticos para realizar operações aritméticas, mais, menos, multiplicação, divisão. Lógicos que vão se relacionar à lógica aí por trás, certo? Nosso e, ou, enfim. E os relacionais que são aqueles igual, menor do que, maior do que, diferente, enfim. E aí todos esses operadores e esses dois tipos de expressões são coisas que vocês irão aplicar aos montes aqui na nossa disciplina, certo? Porque regem toda a lógica aí por trás de um programinha. Ok? Então, essa é a referência, mais uma vez, que eu utilizei. Vou sim, já vou colocar lá no SIGA, certo, Murilo? Inclusive, os slides das aulas anteriores também já estão lá, certo? Então, pessoal, é isso. Dúvidas que vocês tiverem, por favor, mandem lá no servidor do Discord, certo? Ó, a Maria já mandou a dúvida dela. Estou em dúvida ainda quanto à lista de exercício. Eu não estou sabendo como enviá-la no Cigar. Então é porque eu não abri a tarefa ainda. Eu vou abrir a tarefa e aí você vai ver que lá na turma vai ter uma tarefinha para você submeter as respostas. Ou quando você abre o Cigar, lá na página inicial, você desce um pouquinho, vai estar lá em minhas atividades e você consegue ver essas as tarefas pendentes, certo? Que é o nome do meu canal é Program Loop. Deixa eu mandar aqui o link. O link, inclusive, está lá no Discord, certo? Está lá no Discord, mas caso você não esteja, eu mando aqui no chat. Então, ele se chama Program Loop, Loop de programação, certo? E aí está o link para que você possa se inscrever e acompanhar as aulas da nossa disciplina que você, porventura, perdeu ou revisar aí as aulas anteriores. Certo? Beleza? Para o pessoal que não está conseguindo baixar o programa, manifestem-se lá no Discord que eu faço aí o acompanhamento adequado. Mas não tem dificuldade, certo? Vocês baixam o programa, vocês zipam ele, porque ele vem comprimido, certo? Então vocês fazem essa descompressão, vocês zipam ele, deixam ele numa pastinha, e aí vai estar lá o executável. Vocês clicam nesse executável, ele já abre o programa, certo? É assim que se utiliza. Beleza? Então fale por lá, pessoal, que eu dou uma ajudinha aí para vocês. Certo? Então é isso. Obrigado aí a todos pela atenção. Espero que a aula aí tenha sido proveitosa, certo? E Lucas, não, por favor, mande lá pelo Cigar, porque se mandar aí pelo e-mail, vai correr o risco de eu não ver, certo? Porque eu acabo recebendo muitos e-mails aí da instituição, então pode ocorrer aí o risco de eu não ver suas respostas, certo? Beleza? Então, pessoal, é isso. Agradeço aí pela atenção. Espero mais uma vez que a aula tenha sido esclarecedora. Dúvidas, mandem lá no Discord. Certo? Ah, claro, sim, vai ter chamada, vai ter chamada. Então, deixa eu só finalizar aqui formalmente essa nossa aula, certo? Então, valeu, pessoal. Obrigado aí pela participação e aí até semana que vem. Falou!